Olá, Rio Grande do Norte. Olha, estamos começando mais um programa É Por Aí. Este programa é um programa que eu considero especial porque ele é sobre um tema do que está acontecendo no momento, ou seja, vamos analisar com quem entende alguma situação que acontece neste momento. Eu estou aqui ao lado de Pedro Neto, que apresenta que apresenta o Metrô Esportivo aqui, das 14 horas às 14h40, aqui na TV Metropolitano. E nós vamos conversar sobre Copa do Mundo. É o homem que está aí por dentro do que acontece no esporte, no futebol do Rio Grande do Norte, no futebol nacional também. E, evidentemente, hoje, o assunto muito importante, mais comentado em todos os países que participam da Copa do Mundo de Futebol é exatamente a Copa do Mundo de Futebol. E nós vamos conversar com Pedro Neto numa véspera do terceiro jogo do Brasil. No primeiro a gente sabe que o Brasil empatou, no segundo o Brasil ganhou. Foi um 2-0 sofrido, porque foi conquistado os 2 gols já na prorrogação, depois do tempo regulamentar. Mas para amanhã, as expectativas, eu não conheço bem futebol. Acompanho como a maioria dos brasileiros, ou talvez nem a maioria. Acompanho, eu sou assim, eu vou seguindo a boiada, mas na realidade não entendo, não sei as chances, não sei quem está melhor, quem tem condições de continuar, ou talvez já tenha que pegar o bonde de volta para casa, já encerrada essa primeira fase da Copa do Mundo de Futebol, que acontecerá. Essa primeira fase ainda vai se estender aí por mais, provavelmente, eu não sei bem, mas acho que até o próximo final de semana. Pedro Neto, bem-vindo ao programa É Por Aí, e vamos falar de futebol com quem acompanha futebol e entende de futebol, né, amigo? Boa tarde, Cassiano, boa tarde aos telespectadores do Metropolitano. É verdade, Cassiano, Copa do Mundo chegando aí ao término da primeira fase, né? Amanhã encerra-se a primeira fase. Já encerra amanhã? Pedro? Encerra amanhã, né? Com o Brasil jogando às 15 horas. Nesse horário aqui nós estaremos, no caso, o término do primeiro tempo e início do segundo tempo do jogo do Brasil. E o Brasil, Cassiano, depende de um resultado apenas para passar para a próxima fase. No caso, o empate já serve. Pode até não ser o primeiro do grupo, tá? Porque se ele, por exemplo, Quais são as hipóteses? O que é que pode acontecer? Se o Brasil empatar amanhã, Brasil passa para outra fase? Passa para outra fase, já está classificado. Não sabe se será o primeiro do grupo, porque tem Suécia e Costa Rica. E aí vão jogar também. Exatamente, ainda... no mesmo horário. Mesmo horário. Jogam no mesmo horário? No mesmo horário. Todos os jogos agora, de ontem até amanhã, no caso, todos os jogos no mesmo horário, justamente para ninguém saber quem tem vantagem ou quem pode perder, pode empatar esse tipo de situação. Porque aí pode dar uma jogada por fora dos bastidores do jogo. Aquele Peru e Argentina tão famoso, né, da Copa de 78, quer 78, dizer. Então, para se evitar esse tipo de situação, a FIFA colocou todos os jogos dos grupos nos mesmos horários, né? 11 da manhã e 15 horas. Um jogo que depende da classificação desses times aqui, de outro resultado, botou os 2 jogos no mesmo horário. Exatamente isso, os 2 jogos no mesmo horário. Então é importante até demais. O Brasil terá a mesma equipe que enfrentou, que começou, no caso, jogando e venceu a Costa Rica por 2-0. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Pois não. Eu disse a você que eu sou leigo. Eu assisti o primeiro tempo do jogo, vi o Brasil não jogar essas coisas todas. Um jogo mesmo. No segundo, quando entrou aquele caba lá na direita, o que deu passe para Douglas Costa. Rapaz, o jogo mudou. Verdade. Aquele cara provocou uma mudança de jogo em campo. Verdade. Mas aí eu já estou sabendo que ele amanhã não vai jogar, né? Não joga. Ele teve uma lesão, né, de grau 1. Grau 1 é um grau menor, né? Sim. E pelo menos no jogo e amanhã ele está fora. Agora, comenta-se que poderá inclusive ficar fora de mais algum jogo caso o Brasil passe, né? Porque não é tão simples assim. Mas a medicina hoje ela é tão moderna, Cassiano, do futebol, que você veja que Baresi fez uma cirurgia no início de uma Copa do Mundo e jogou toda a Copa do Mundo, uma cirurgia de joelho. Tá? Complicado. Na Copa de 94. Né, o Baresi da Itália. Então, quer dizer, antigamente você fazia uma cirurgia, você passava 6 meses sem atuar. 6 meses sem pisar. Sem pisar, sem coisa nenhuma. Hoje em dia não, você faz uma cirurgia e uma semana o cara já volta a jogar. Uma fisioterapia adequada, exatamente. Daqui a pouco está voltando a jogar. Tá voltando sim. Pedro Neto, na sua avaliação pessoal, aí a opinião sua, de quem acompanha futebol, de quem sabe sobre futebol, o Brasil tem chance amanhã?
Tem chance sim. O Brasil joga amanhã, a Croácia. A Croácia é o tipo do adversário. Desculpa, a Sérvia. É o tipo do adversário. É porque são vizinhos ali, vieram tudo da antiga Iugoslávia, todo mundo ali. Mas a Sérvia, o futebol do Sérvio, Cassiano, é mais ou menos assim. Ele joga e deixa jogar. É diferente do futebol europeu, de uma Suíça, de uma Suécia, que nem jogam, nem deixam você jogar. Tranca e tranca o jogo do adversário. A Sérvia não, a Sérvia tem um futebol mais aberto, mais vistoso, sai para o jogo. É um futebol bem parecido com a Croácia. Mesmo a Croácia que meteu 3-0 na Argentina. 3-0. Então é aquele futebol, joga e deixa jogar. Mas é também uma coisa assim, ao mesmo tempo que joga e deixa jogar, mas essa Copa tem alguns resultados que são surpreendentes, né? Tem, Cassiano, tem alguns resultados surpreendentes. Na realidade, por exemplo, ontem a Espanha perdia para o Marrocos por 2-1 até o finalzinho do jogo. Para empatar no final. Empatou no final, o árbitro anulou o gol. Aí o árbitro de vídeo chamou e falou: não foi impedimento, não. E aí ele deu gol para a Espanha fica fora da Copa. Com a derrota, entraria o Irã, que estava empatando com Portugal. Ao mesmo tempo em que a Espanha... E os dois jogos no mesmo horário. No mesmo horário. Quer dizer, ninguém sabia quem Ninguém sabia quem ia. Nada. Então o que acontece? Rapaz, a Espanha, quando comemorou o gol, o Irã empata. No último lance, o cara entra sozinho, o cara do Irã, sozinho, o goleiro de Portugal, e chuta a bola na rede pelo lado de fora. Se ele faz, matava a Espanha. Matava a Espanha. Quer dizer, a Espanha que até recentemente foi campeã do mundo, né? Agora a torcida que está no campo achou que balançou a rede era dela. Exatamente, foi bom, foi isso. O pessoal vibrando, a Espanha está fora, coisa e tal. Eu digo sempre, Cassiano, você não pode de forma nenhuma subestimar no futebol mundial seleções como a espanhola, a alemã, a italiana, a francesa, você não pode subestimar nunca. Eu acho que você pode até achar que não tem chance uma seleção como a da Coreia, por exemplo, que o pessoal ainda está aprendendo a jogar futebol. Panamá está aprendendo a jogar futebol e comemorou o primeiro gol que fez em Copa, né? Mas as outras que já estão ali jogando bem, você não pode subestimar, porque de repente pode acontecer alguma coisa aqui. Eu antes do início da Copa, eu dizia e reafirmo agora, no meu entendimento, 5 seleções largam na frente: Brasil, Alemanha, Argentina, Espanha e França. Não nessa ordem, mas são as 5 que têm uma possibilidade maior. A Bélgica pode, tá jogando futebol maravilhoso. A Bélgica foi uma surpresa, né? Uma das surpresas. Não esqueçamos também o seguinte: a Bélgica até agora jogou só com 2 seleções frágeis. Ela não foi testada ainda com uma potência, né? Olha, o Brasil, para ter passado aquele goleiro da Costa Rica, rapaz, o Caba se posicionava embaixo da trave bem direitinho. Não é à toa que é goleiro do Real Madrid, né? Do Real Madrid. Tricampeão da Liga Espanhola, da Liga dos Campeões, titular há 4 anos. Agora o interessante é que o torcedor do Real não confia tanto nele. É engraçado isso, né, rapaz? Aí você vê, mas o cara é um monstro. Ele segurou ali o jogo, ele segurou. Ô Pedro Neto, tem também a história do árbitro de vídeo, né? Que foi, Cassiano, a melhor coisa que já aconteceu no futebol. Mas vamos falar sobre ele no próximo bloco? Vamos ao intervalo comercial e voltamos já para continuar esse papo muito bom, informativo, sobre Copa do Mundo e sobre as possibilidades de classificação do Brasil e perspectivas para o jogo de amanhã entre a seleção brasileira e a seleção da Sérvia, aqui com o nosso companheiro de TV Metropolitano, Pedro Neto, que apresenta o Metrô Esportivo de segunda a sexta-feira, das 14 às 14h40, aqui no canal 23.1 digital, aberto aqui em Natal, e canal 130 também na Cabo Telecom para assinantes de Natal, de Parnamirim, de São Gonçalo do Amarante. Aguardo um instante só e já voltamos.
Voltamos ao programa É Por Aí, ao vivo aqui na TV Metropolitana. Olha, eu falei no bloco anterior que nós estávamos no canal 23.1 digital aqui em Natal. Para Natal, região da Grande Natal, e para mais municípios aí das regiões Agreste, Potengi, Mato Grande, são quase 40 municípios. Também estamos no canal 25 em Mossoró, aberto para Mossoró e municípios circunvizinhos a Mossoró, além dos canais 21.7 e canal 30 na TCM Mossoró para assinantes de Mossoró e também lá do município de Apudi. Ó, nós estamos conversando com o Pedro Neto aqui. Pedro Neto apresenta o programa Metrô Esportivo de segunda a sexta-feira aqui na TV Metropolitana, das 14 às 14h40. É um programa que tem uma audiência muito boa e bastante repercussão nos meios esportivos e de maneira geral aqui em Natal. E eu estava perguntando no bloco anterior a Pedro Neto, conversando sobre Copa do Mundo aí, o árbitro de vídeo é uma puta de uma novidade, né, rapaz? É um negócio impressionante. Foi, Cassiano, a melhor coisa que a FIFA já fez. Porque, veja bem, vôlei existe o árbitro de vídeo, tênis existe o árbitro de vídeo. Porque, o que acontece, Cassiano? Você muitas vezes prejudicava uma equipe. Lógico, em cada 100 árbitros, 99 não erram propositalmente. Tá? Um erra proposital, fato. Mas o que acontecia? Muitas vezes, Cassiano, uma equipe, não vou nem falar em seleções, uma equipe passava o ano inteiro treinando, chegava numa final e pelo erro de um árbitro, tá? Um erro sem querer, aquela equipe era prejudicada e perdia, no caso, a competição, perdia um campeonato e tudo mais. Nós vimos isso, por exemplo, o Vasco da Gama 2 anos seguidos contra o Flamengo. Uma bola de Douglas que bateu dentro, né, e o árbitro não deu gol, e nos anos seguintes uma partida em que o Flamengo fez um gol em impedimento. Rapaz, estava 1-0 para a garrafa, agora empatou. Eu consegui abrir agora. Água mineral Santa Maria aqui pra gente no programa. De Roberto Serquins. Roberto Serquins. Gente fina. Sim, então, aí, Cassiano, o árbitro de vídeo, melhor coisa que aconteceu, nós tivemos agora na Copa do Mundo aproximadamente 10 jogos, 10, sendo decididos pelo árbitro de vídeo. Ontem, por exemplo, tivemos um lance que, imagina só, a seleção espanhola seria prejudicada, 4 anos de trabalho, a última bola do jogo, o assistente deu impedimento, o árbitro marcou, o árbitro de vídeo chamou e falou, não foi impedimento, reveja o lance. Quando ele reviu, deu gol. Quer dizer, deu a classificação à Espanha que ficaria fora. Porque o Irã... E não tinha mais outra chance de outro lance de jogo. Não tinha mais. Você imagina, então, a alegria dos espanhóis. E realmente a bola foi gol, não foi impedimento. Né? Portugal, a mesma coisa. Aos 45 segundos do tempo, um pênalti para o Irã. O árbitro de vídeo foi lá, consultou, o árbitro central consultou o árbitro de vídeo, viu que realmente a bola bateu na mão do jogador português, pênalti. O Irã empatou e por muito pouco o Irã não vira. Eles têm virado, tiraria a seleção espanhola. Né? O próprio Neymar, o pênalti Neymar, ridículo. Eu digo sempre, Neymar, eu acho que ele confunde as coisas. Quem é atriz é a esposa dele, a namorada dele. Ele não é ator. Bruna Marquezine. Isso, ele a não Bruna, é ator. A Bruna. Ele não é ator, mas ele se acha ator, né? Então, é uma coisa ridícula, uma queda, sabe, parecia câmara lenta, como nós chamamos. Desnecessário. Você, Cassiano, é diferente o futebol europeu justamente por isso. O atacante belga, ele cavou uma penalidade. Rapaz, foi uma coisa bonita de se ver. Ele já levantou fazendo pro árbitro. Não foi pênalti. Desculpe, errei. Entendeu? Olha que diferença. Ele não levou o árbitro ao erro. É porque ele sabe que a arbitragem também, sendo um pouco mais rigorosa, ele poderia levar um cartão amarelo. Exatamente, isso aí. Neymar acabou levando um cartão amarelo, mas eu achei 2 cenas assim desse jogo, que depois a gente reassistindo aí o que falavam sobre essas coisas, eu achei 2 cenas interessantes, assim, hilárias. Eu diria, uma hilária, que é a do árbitro conversando com o Neymar e ele fazendo assim para Neymar, ele gesticulando com a mão, fazendo assim, para de falar, você está falando muito, para de falar, e com a mãozinha fazendo o gesto de quem fala muito. E a outra que eu achei super interessante é uma que Neymar ia, aí vinha Firmino com a bola, Neymar correndo pelo centro, Douglas correndo pela direita e Neymar que por trás apontou para Firmino jogar a bola para Douglas. Firmino deu para Douglas, Douglas puxou para cá, Neymar fez o segundo gol. Ou seja, o segundo gol do Brasil, já ia aos 47, 48, já
do segundo tempo, ou seja, mas eu achei legal isso, ou seja, tem câmeras em todas as posições do campo. É verdade. Até que flagrou essa que eu estou dizendo, Neymar com o dedinho aqui por trás, apontando lá o Douglas para Firmino jogar a bola para Douglas. Porque é importante, Cassiano, o árbitro de vídeo, justamente para não prejudicar uma equipe, entendeu? Aí ontem alguém me perguntou lá na Rádio Globo, Pedro, quando é que nós vamos ter árbitro de vídeo no Brasil? Talvez nos séculos que vem. Olha, para ter um árbitro de vídeo precisa de um aparato, não é só uma são câmera. 32 câmeras. São 32 câmeras que pegam todos os ângulos ali do campo e todas estão passando numa muito bem estruturada ilha, não é? A mesa lá com todas as câmeras. Investimento muito alto, né, Cassiano? Investimento altíssimo. E a FIFA, ela queria repassar isso para os clubes. Os clubes já não têm dinheiro para pagar nem os profissionais. Você imagina serem os responsáveis justamente pelas câmeras, né? A gente sabe que os clubes, de maneira geral, assim, a maioria, e não somente no Brasil, em outros países também, claro que tem clubes assim, ricos, milionários. Mas na maioria não é assim. Não. Um caso ou outro é que é assim, não é Na isso? Europa eles são milionários, né? Você pega um clube pagando quase 1 bilhão por um jogador, como o PSG pagou por Neymar. Quer dizer, você é muito dinheiro, é muita grana envolvida. Você pega um jogador como Neymar, Cassiano, ganha 12 milhões por mês. Mês. Eu postei no meu blog a semana passada, inclusive, lá da Tribuna. Eu dei uma pesquisada e encontrei no site MSN Neymar, no momento atual dele. Rapaz, é uma brincadeira. O cara tem uma casa em Gabaratiba, no interior do Rio de Janeiro, custa 28 milhões. O cara tem um jato que ele comprou por 12 milhões de euros. Aí você vai dizer, vai somando tudo, tá? É uma coisa assim, rapaz. O futebol dá uma grana. É uma grana, sabe? O cara tem 6 carros. O mais fraquinho é um Volvo que custa 450 mil reais a dinheiro nosso. O mais fraquinho. Então, quer dizer, quando você vai somando, né, as coisas, aí você diz assim, pô, Neymar está preocupado com a seleção brasileira? Não está nunca. Ele está preocupado em não se machucar. Exatamente. Eu acho que ele cai muito, né? É uma diferença muito grande. Os 3 maiores jogadores do mundo, indiscutivelmente, Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Agora, Cassiano, a diferença de cabeça deles é uma coisa abissal. Cristiano, ele é aquele cara que ele compete com ele mesmo. Cada vez ele quer ser melhor, entendeu? Então, e é um cara assim que parece que ele faz muita coisa boa para muita criança. Exatamente. Ou seja, ele tem um trabalho solidário, assim, maravilhoso, voluntário, bacana. Crianças palestinas, crianças na África. Quer dizer, que isso está aparecendo agora, né? Porque ele mesmo ele não comenta, né? Então, quer dizer, é um trabalho que você diz assim, pô, mas tem tanta gente aí que tem dinheiro e não faz. Eu digo diariamente aqui no meu programa o seguinte, Cassiano, a vida é um espelho. Se você faz o bem, você tem o bem de volta. Se você faz o mal, você tem o mal de volta. Um dia esse espelho trinca, ele quebra, né? E aí o cara diz assim, mas eu fiz o bem a Cassiano, ele me devolveu com o mal. É o que ele tem a me oferecer. Claro. Entendeu? É o que ele tem a me oferecer. E o bem você vai receber de outra pessoa, exatamente daquele a quem você fez o bem. Você, na hora que você faz, nunca faça pensando o que é que eu vou ter de volta. Eu só quero que da próxima vez você troque o exemplo, viu? Não diga Cassiano, não. Pedro Neto, pronto. Pedro Neto, fica menos mal, né? Me diga uma coisa, agora daí no frigir dos ovos, a chance do Brasil amanhã, você disse que está tranquilo em relação à Sérvia, mas pode pintar alguma zebra nessa história aí, porque eu me lembrei que a Argentina, você falou em Messi agora, a Argentina levou um chocolate de 3-0, meu irmão. Da Croácia. Pelo amor de E Deus. tá Da Croácia, que é a agora. vizinha Sérvia, né? Que é a vizinha Sérvia. Então, pode pintar alguma zebra na história do Brasil? Mas não me responda agora não. Vamos a mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse papo bastante informativo, muito bom para quem acompanha a Copa do Mundo e para quem deseja acompanhar, querendo aprender mais, feito eu. Eu não sei muito de futebol, mas estou aqui aprendendo com as dicas boas do Pedro Neto, que apresenta de segunda a sexta-feira aqui na TV Metropolitana das 14 às 14h40 o Metrô Esportivo. Aguardo um instante só e já voltamos.
depois entrar. Olha, voltamos ao programa É Por Aí. Hoje nós estamos conversando aqui com o nosso companheiro de TV Metropolitano, Pedro Neto, que apresenta o programa Metrô Esportivo de segunda a sexta-feira, das 14 às 14h40, aqui na grade da TV Metropolitano. Para os nossos telespectadores aqui de Natal, região da Grande Natal, assinantes da Cabo Telecom, em Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, também para Mossoró, município Circo Vizinhos ali em Mossoró, também para os assinantes da TCM em Mossoró e em Apodi. Estamos conversando com o Pedro Neto porque amanhã o Brasil joga a terceira partida da primeira fase da Copa do Mundo de futebol. E o jogo vai ser às 3 da tarde, então nada mais justo do que hoje a gente está discutindo as possibilidades do Brasil e como é que está se desenvolvendo a Copa do Mundo. E eu perguntei para Pedro Neto, lá no primeiro bloco, já falei um pouquinho, aí reforcei agora no bloco anterior e deixamos para este bloco que ele analisasse, pelo conhecimento que ele tem de futebol e do acompanhamento que ele faz na Copa do Mundo, quais as possibilidades reais do Brasil de classificação amanhã. Ele está muito otimista, ele está bem otimista, não, o empate do Brasil já se classifica, etc. Mas pode acontecer uma zebra? Pode, Cassiano, pode. Seleção, a Copa do Mundo estão os melhores do mundo, o nome já diz, né? Então, o que acontece? O Brasil joga amanhã, teoricamente, um jogo aberto, né, contra a Sérvia. Pode vencer? Pode. É o favorito? Sim. Mas, por exemplo, se a Sérvia vence, tá? O Brasil amanhã, e se no outro jogo Suécia ou vence a Costa Rica, entram Sérvia e Suécia. O Brasil fica fora. Entendeu? Então, se empatar, não. E o Brasil já está garantido. Pode não ser o primeiro do grupo, mas já está garantido. Certo. Vamos lá. Não é que eu seja pessimista, não, mas eu gosto assim de... porque os sérvios, junto com os croatas, são da ex-Iugoslávia. Isso. E foram os croatas que deram 3 lá na Argentina, né? Meteram 3. Meteram 3 na Argentina. A Argentina começa em campo. Com todo mundo. Então, eles são vizinhos, têm a mesma origem do futebol, aí eu fico meio assim, mas o time da Sérvia tem feito uma boa campanha nesses dois primeiros jogos? Agora, vamos colocar uma coisa aqui bem, né? O Brasil empatou o primeiro e ganhou o segundo por 2-0. 2-0. E a Sérvia? A Sérvia, no primeiro jogo, ela venceu a Costa Rica, né? E no segundo jogo ela empatou com a Suécia. Então ela está do jeito que o Brasil fez. Exatamente. Né? Então, o que acontece? A grande vantagem da seleção brasileira em relação à Argentina, por exemplo, sim, é que o Tite tem um time definido, uma seleção definida. Ele sabe quem são os 11 titulares. A dúvida hoje seria somente em relação a Douglas Costa, mas esse está fora, por contusão. A Argentina... Que Douglas eu acho que foi quem ganhou o jogo passado. Entrou muito bem. A Argentina é o inverso. Sampaoli, técnico argentino, ele não sabe ainda nem quem é o goleiro titular, para você ter ideia. Ele está substituindo o goleiro na partida, no caso, na partida que está acontecendo agora. Quer dizer, ele tem um jogador excepcional, como Dybala no banco. Não, mas Dybala não pode jogar ao lado de Messi. Aí eu sinto muito isso lá na rádio, Cassiane, aqui no programa Metrô Esportivo também. Eu digo o seguinte, peraí. Dybala, lá na rádio, pode dizer, diga aí. Na Rádio Globo. Na Rádio Globo Natal. Isso, e aqui no programa Metrô Esportivo. E lá na Rádio Globo Natal, qual é o programa e qual é o horário do programa? Nós temos a resenha ao meio-dia, de meio-dia às 13 horas, diariamente. De segunda a sexta. É o Globo Esportivo, primeira edição, de segunda a sexta-feira. E eu digo o seguinte, se Dybala não pode jogar ao lado de Messi e de Maria, segundo São Paulo não pode, vamos lá, Copa de 70, o que é que fez o ex-técnico da seleção brasileira? Piazza, era volante do Cruzeiro, botou Piazza para jogar de quarto zagueiro. Rivelino, era meio no Corinthians, botou Rivelino para jogar de ponta esquerda. Jairzinho, era atacante de área do Botafogo, botou Jairzinho de ponta direita. Tostão, era segundo homem de meio, Tostão com a 9. Por que fez tudo isso? Porque ele diz, João Saldanha, ele dizia o seguinte, amigo, seleção tem que jogar os melhores, e tá certo. Não é verdade, Cassiano? Tá certo. Aí, se precisa mudar daqui para ali, mas tem, é melhor isso, porque botar um que jogue menos. Aí na cabeça de Sampaoli, Di Maria,
Dybala e Messi não podem jogar juntos porque eles têm funções muito parecidas. Olha, meu Deus do céu. Muda um pouquinho. Muda um pouquinho ali, manda fazer faz o que aí, sabe. Mas os treinadores, no mundo inteiro, né? Você vê, o Mascherano está jogando na segunda divisão chinesa. Aí ele convoca e bota o Mascherano como titular. Está na segunda divisão chinesa. Um país que a gente pode dizer que ainda está aprendendo a jogar futebol, semelhante às Coreias. Aí não dá para entender esse tipo de situação. Agora, eu vejo, por exemplo, a seleção brasileira, a seleção alemã, a Alemanha, antes desse jogo contra a Suécia, muita gente nas redes sociais, né? A Alemanha está fora, eu digo, pessoal, não é por aí. Porque não é por aí. Agora, por falar em negócio de Alemanha estar fora, vamos imaginar que o seu prognóstico está correto. Brasil, que é o que todo mundo espera, se classifica amanhã. Eu estou torcendo por isso também. Quem é que o Brasil enfrenta? Se o Brasil se classificar em primeiro do grupo, possivelmente ele pega a Alemanha. A Alemanha? A Alemanha dos 7-1? Dos 7-1. Peraí, deixa eu fazer a pergunta. Da seleção brasileira atual, quantos jogadores tem para enfrentar a Alemanha, se passar em primeiro lugar do grupo, e quantos desses estavam lá no 7-1? Como titular, Marcelo. Só Marcelo? Neymar estava machucado. Neymar estava fora. É verdade, Neymar estava fora. O goleiro era Júlio César, o lateral era Daniel Alves, está machucado. Está machucado, não entrou. Os zagueiros, sim, Thiago Silva também. Thiago Silva, desculpa, dois. Thiago Silva estava, Marcelo e Thiago Silva. Isso. A zaga era Thiago Silva e Davi Luiz, Marcelo na lateral esquerda. Fernandinho está no banco. Era titular naquela seleção. Então, trauma dos 7-1, o time que está em campo, a seleção que está em campo, não tem. São dois titulares apenas, né? Neymar estava fora. Agora, há de se convir também o seguinte: aquela seleção que perdeu de 7-1, com aquela zaga, com Dante e Davi Luiz, né? Meu amigo Thiago não era titular. Thiago ficou fora desse jogo pelo cartão amarelo. O titular foi Dante. Então, justamente, Dante era um filé, meu amigo. Botar menino ali, o menino fazia gols. Mas eu digo a você o seguinte: o Brasil passando como primeiro do grupo, quase certo pegar a Alemanha, porque o México amanhã joga pelo empate para ser o primeiro do grupo para a Alemanha. E aí a Alemanha, mesmo vencendo amanhã, que deve vencer, amanhã não, depois no próximo jogo dela, a Alemanha será a segunda colocada do seu grupo. Então o que acontece? O Brasil vai enfrentar quem? Justamente o primeiro. Mas eu fico até na dúvida, sabe, Cassiano, se é melhor o Brasil enfrentar a Alemanha ou enfrentar o México, porque o México, amigo, é impressionante a rapidez. A rapidez, a velocidade com que eles estão jogando é incrível. Agora tem um detalhe também, e você me disse isso no intervalo comercial, a gente conversando. Se você pensa em ser campeão, você não escolhe adversário não, né? O que vier tem que traçar. Você não pode escolher adversário você disputando uma Copa do Mundo, aliás, competição nenhuma. Se eu quero chegar em algum lugar, Cassiano, eu tenho que já me preparar para passar por todos os obstáculos. Não tem essa de... Não, eu quero Independente do obstáculo chegar agora, ou vir daqui a um mês, daqui a 20 dias. Uma hora virá, não é verdade? Chega. Então, não tem essa história de vou escolher o adversário tal, o adversário X ou Y, não. Eu vou encarar qualquer um. Aí eu lembro de um ditado espanhol que diz assim: tem uma hora que você tem que pegar o boi pelo chifre e botar no chão. Mas é verdade. Então, que seja logo. Tem essa história. É verdade. Penso que se tem a possibilidade de disputar com a Alemanha, que seja logo também. E seja logo que vá para o jogo. E aquela coisa está fora, tá? Porque não tinha competência para chegar mais longe. Não é verdade? É verdade. Futebol, eu digo diariamente isso aqui no programa Metrô Esportivo. Os caras têm uma coisa, termina o jogo, você vai entrevistar um jogador e ele diz assim: nossa equipe não levou azar, não teve sorte. Não existe sorte e azar no futebol, Cassiano. Existe a competência e a incompetência. Agora, você também estava falando aqui sobre uma situação assim: o futebol pode ter resultados que não são tão previsíveis quanto os resultados de outras modalidades esportivas, não é? Sim, futebol é o único esporte no mundo em que um fraco pode vencer um forte. Então vamos conversar sobre isso no próximo bloco, porque já vai ser o bloco final do programa, porque também já acabou essa rodada de jogos que estavam acontecendo agora. Então a gente já pode conversar um pouquinho também sobre os resultados desses jogos de hoje, da Copa do Mundo de Futebol, que encerraram-se há poucos minutos. Vamos ao intervalo comercial e já voltamos para continuar esse papo que está bem agradável, está bem informativo. Você que gosta de Copa do Mundo, que gosta de acompanhar o que está rolando aí nos campos lá da Rússia,
Aguarde um instante só e já voltamos para continuar o papo bem agradável, bem informativo com Pedro Neto, que apresenta de segunda a sexta-feira aqui na TV Metropolitano, das 14 às 14h40, o programa Metrô Esportivo. Aguarde um instante só e já voltamos. Voltamos ao programa É Por Aí. Estamos conversando com Pedro Neto, que apresenta diariamente aqui de segunda a sexta-feira o programa Metrô Esportivo, das 14 às 14h40, aqui na TV Metropolitano Natal. Olha, estamos conversando sobre a Copa do Mundo de Futebol, isso que está encantando todas as pessoas. Por quê? Porque amanhã, mais uma vez, o Brasil estará em campo, vai enfrentar a seleção da Sérvia. E eu deixei no bloco anterior um pedido de detalhamento para Pedro Neto de uma percepção que ele tem do futebol, que é a única das modalidades esportivas, o único dos esportes em que o pequeno pode bater o grande, pode ganhar o grande. Por que isso? Como é que isso acontece, hein, Pedro? Cassiano, futebol, ele é o único esporte no mundo em que o fraco vence o forte, porque no tênis você não vê isso acontecer. No tênis ganha o que está melhor preparado tecnicamente, fisicamente, que resiste mais tempo na quadra. O basquete é a mesma coisa. Que é mais veloz. O basquete é a mesma coisa, os playoffs americanos você vê aí sempre os grandes ganhando. No voleibol, idem. Quer dizer, no futebol não. No futebol é o único esporte em que um pequeno vence numa jogada. Tá? Faz um gol e, por exemplo, a Islândia empatou com a Argentina, vendeu cara a derrota para a Croácia agora há pouco, perdeu por 2-1, mas estava empatando em 1-1 com a Croácia. A Argentina está vencendo a Nigéria, terminando o jogo por 2-1. Com isso, a Argentina se classifica como a segunda do grupo. A Croácia passa como primeiro e a Argentina como segundo. A Croácia deu 3-0 na Argentina. Pois é, aí o fraco derrotou o favorito. O favorito. Aí você pega a Islândia, né, joga 11 homens lá atrás, amigo, faz um gol para tirar, é difícil. Para tirar difícil, o gol é difícil furar a barreira. O futebol europeu, Islândia, na realidade, muito mais dos nórdicos, né? A Islândia, Suécia, Suíça,
Dinamarca tem, geralmente, o futebol deles é assim, muito fechado. Hoje você vê a Suécia, saindo mais para o jogo, como aconteceu no outro grupo. A Suécia sai bem mais, mas a Suíça permanece com aquele ferrolho, a Dinamarca idem. Hoje tem um jogo chato, rapaz, Dinamarca e França. O empate classificava os dois, então eles não quiseram jogar. Ficou um com medo do outro, entendeu? Tipo assim, o empate estamos nos classificando, vamos ficar quietinho aqui. Ficaram matando o tempo dentro do campo. A torcida vaiou o jogo inteiro, porque percebeu. Mas, rapaz, gozado, né? Você vê um jogo de seleções numa Copa do Mundo de futebol em que eu não queria ganhar. Não, porque não jogou para ganhar com medo de perder. Exatamente. Porque o empate favorecia os dois, entendeu? Então eu não vou sair para o jogo, aí o outro dizia também eu vou. Agora me diga uma coisa, para a gente ir para o final do programa, porque conversa boa é assim, passa rápido, né? Verdade. Mas para a gente ir para o final do programa, amanhã o jogo da Sérvia pode facilitar alguma coisa para o Brasil? Pode beneficiar o Brasil? Ou eles são fechados também? Não, eles jogam e deixam jogar. Jogam e deixam jogar? Jogam e deixam jogar. O futebol sérvio, o croata, ele é muito parecido, muito próximo do futebol latino, tá? Então isso é bom para o Brasil? É bom para o Brasil, tanto joga como deixa jogar. Seu placar para amanhã? Cassiano, eu acredito que o Brasil vença por 2-0. 2-0? 2-0, se acontecer, vai ser muito bom. Obrigado, Pedro Neto. Obrigado a você, Cassiano. Estou sempre às ordens, sempre à vontade. Na hora que precisar, estamos aqui. Muito obrigado a você, Pedro Neto, e também a você, telespectador, que nos honra com a sua audiência. Olha, na sequência você fica com a Tarde é Show, Inano e Venâncio, dos estúdios da Rede Brasil, lá em São Paulo. Depois voltamos para cá com o Jornal Metropolitano, segunda edição, Genésio Pitanga e Riane Brito. E mais, na sequência também, RB Notícias, Rede Brasil Notícias, com Ney Gonçalves Dias e Camila Schmidt, direto dos estúdios de São Paulo. Obrigado, Natal, obrigado, Rio Grande do Norte. Até depois de amanhã, quando eu estarei aqui ao vivo. Amanhã nós teremos aí a reprise do programa com a cantora Larissa Costa. E na quinta-feira estaremos aqui com o engenheiro Manuel Negreiros. Obrigado, Natal, obrigado, Rio Grande do Norte. Até lá.